Olá, graça e paz. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que se encontra em João, capítulo 3, dos versos 1 ao 7. Nessa passagem, fala sobre a conversa de Jesus com Nicodemos, um homem inteligente, um homem conhecedor da lei. Nicodemos era um homem que, apesar de ser inteligente, de ouvir falar de Jesus, de ver ali e saber de alguns milagres que Jesus estava fazendo, ele também teve dúvida. E uma dúvida importante que muitos de nós tivemos ou temos: como ser salvo? Como ser salvo? E Jesus, ele intencionalmente e bem profundo nessa conversa, com muita profundidade, Jesus vinha sempre ensinando ao povo e a nós. Ele trouxe para ele uma conversa bem intensa. Nessa conversa ali, Jesus explicou que para entrar no reino de Deus, para ser salvo, era preciso nascer de novo. E uma das perguntas de Nicodemos logo em seguida foi: como nascer de novo? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe? É bem engraçada até essa pergunta dele, mas não é também tão, eu posso dizer, difícil de ouvir de uma pessoa logo uma pergunta em seguida sobre isso, porque como assim nascer de novo? Ele não entendeu o que Jesus estava querendo falar. E muitas das vezes nós não entendemos o que o Senhor está nos ensinando. E Nicodemos aqui, ele entendeu com Jesus que nascer de novo, quando Jesus explicou para ele que era preciso nascer de novo, não era por fora, mas por dentro, de coração. O nascer de novo é você desejar ser transformado por Senhor. Fazer o cumprimento do batismo que o Senhor nos ensina, né? Cumprir ali o mandamento, mas não era só ali, algo por fora. Não é apenas vestir vestes de mestre, veste de sacerdote, vestes de religioso, mas ser verdadeiramente aquilo que prega, aquilo que fala. Claro que por fora é importante, né, o testemunho para expressar quem realmente somos, o que realmente aconteceu em nós, a transformação em nós. Mas não é o mais importante aqui. O mais importante é que era o coração dele ser transformado. Não adiantava, ele não poderia ser hipócrita em dizer que conhecia a lei, que servia a Deus, vestia vestes de religioso, mas o coração estava sujo. Foi necessário ver um entendimento para ser transformado. Então é a transformação do Senhor que gera em nós um novo desejo de viver uma nova vida com o Senhor, uma vida de renúncia. Nicodemos precisou entender que era necessária uma renúncia. Nicodemos descobriu que a salvação não vem do que fazemos, do que falamos, mas em crer em Jesus como Filho de Deus e fazer realmente o que a palavra nos ensina. Ser coerente no testemunho por fora, mas também ser dentro, porque não adianta falarmos e testemunharmos o que Deus fez, mas se o nosso coração ainda está longe do Senhor. Quando cremos nele, o nosso coração é renovado. Começamos a ter uma vida transformada e uma vida que anda pertinho de Deus. Aqui, ele precisou entender que o novo começo, no começo que Jesus está ensinando para Nicodemos, ensina para mim e para você, é uma vida de transformação. É uma vida transformada pelo amor de Deus. Que eu e você possamos entender que esse novo começo é o que precisamos e podemos viver, se realmente desejarmos. Basta fazer o quê? Confiar em Deus. Crer que Ele é o Filho de Deus, como a palavra nos ensina. Como a palavra nos ensina, e pedir que o Senhor viva em nosso coração e nos transforme todos os dias. Esse é um presente mais precioso que possa existir, ser salvo por Jesus. E quem é salvo faz boas obras, mas aquele que só faz boas obras porque tem medo de ir para o inferno, que faz boas obras para ser salvo, está indo contra a palavra. As obras são importantes e são necessárias. É testemunho de que fomos novos, transformados, vivemos o novo de Deus, vivemos o novo nascimento. Mas não são elas que salvam. Quem salva é Jesus. Não é ninguém nem nada. Não é
ninguém, nem nada que vai nos salvar. A Bíblia fala que há um caminho que nos leva até Deus, é Jesus. E esse Jesus nos chama hoje para ter esse encontro com Ele. Talvez uma conversa intensa e profunda como Nicodemos teve. Talvez o Senhor deseja isso para nós, uma conversa profunda e intensa. E talvez Ele vai perguntar para nós perguntas retóricas, para que possamos refletir nelas. E talvez nós vamos fazer como Nicodemos, lançar uma outra pergunta, talvez uma pergunta boba, mas uma pergunta que talvez faríamos também. Mas como assim nascer de novo? Jesus foi profundo, e Ele é profundo na sua palavra. Que possamos buscar esse Deus profundo que deseja transformar no mais profundo da nossa alma. Que desejamos viver um novo nascimento, uma nova transformação para sermos salvos. E salvos por meio da fé, a fé em Jesus. Que nós possamos a cada dia desejar esse Senhor. Querido Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor enviou Jesus para me salvar, para nos salvar. Que o meu coração, Senhor, esteja alinhado com o seu. Cuida do meu coração, Deus. E me ajuda a cada dia a entender que eu preciso ser uma nova pessoa, ser uma pessoa transformada pelo teu amor. Que eu possa aprender que eu preciso de um coração novo e renovado e desejar andar com o Senhor, pertinho com o Senhor. Que eu venha crer que o Senhor Deus enviou seu Filho amado para me salvar, para nos salvar. Que eu creia que o Senhor Jesus é Filho de Deus, é o Filho que nos salva e que me ajuda, Senhor, a cada dia ser uma nova pessoa, uma pessoa transformada, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que essa palavra possa falar com você. Graça e paz.